Meus irmãos, boa noite, Pai Senhor, noite abençoada para todos vocês nessa noite de segunda-feira, hoje dia 8 de dezembro de 2025, que essa palavra venha de encontro ao coração dos irmãos, sirva de resposta, de renovo, de refrigério da parte do Senhor para cada um dos irmãos aqui nessa mensagem. Peço que vocês curtam o vídeo, se inscrevam por aqui no canal, compartilhe, comente os padrões aqui dessa plataforma, botãozinho assinar, os irmãos vão ter acesso a todo o conteúdo exclusivo para os membros aqui do canal, e tem vídeos, tem lives e vários tipos de inscrição, né? Níveis de membros. Então os irmãos dêem uma olhadinha com calma, com carinho, porque tem ali vários tipos de membros. Aquele que você se enquadrar mais, achar melhor para você, clicando em assinar, os irmãos terão acesso a todo o conteúdo. E o irmão ou a irmã que desejar no seu coração semear nesse ministério, as informações aparecem nessa caixinha branca para que os irmãos venham abençoar esse ministério, aquele que sentir no seu coração da parte do Senhor. Vamos para a nossa conversa? Vamos para a nossa mensagem. Nosso texto base, 1 de Reis, capítulo 21, versículo 1, diz assim: Porém Nabote respondeu a Acabe: Guarda-me o Senhor de que eu dê a ti a herança de meus pais. Irmãos, a história de Nabote é uma história entre um conflito, né, entre um homem simples e um rei, né? Um retrato espiritual de situações que nós vivemos, né? De como preservar aquilo que nós recebemos por herança do próprio Deus, né? Acabe, ele não queria uma vinha, ele queria uma herança, ele queria algo muito mais precioso. Ele queria aquilo que representava identidade, promessa, aliança, compromisso, fidelidade, porque a herança era isso. Tem coisas que têm preço, outras coisas possuem valor. A herança de Nabote, a vinha de Nabote não tinha preço, porque o valor dela era inestimável. Nabote poderia ter aceitado, ele poderia ter negociado. O rei Acabe estava oferecendo vantagens, eram muitas as vantagens, mas aquele homem decidiu manter aquilo que Deus lhe entregou, mesmo que isso lhe custasse a sua vida. Ele manteve vivo a herança de seus pais. Irmãos, não é diferente, porque hoje a gente recebe propostas, né? Todos nós recebemos propostas do mundo, propostas da carne, propostas do inimigo, do pecado, né? Algumas, vamos ser sinceros, boas demais para recusar, né? Olhamos assim e falamos: não tem como não ser bênção, só pode ser bênção, mas não é, né? Outras maquiadas, né? Outras bem agressivas, mas todas elas têm o mesmo objetivo, que é nos tirar do lugar que Deus nos plantou, da nossa herança espiritual, da promessa de Deus para nós. Eu quero que você entenda isso. A herança de Nabote não é uma herança dos pais tão somente, era algo que, como eu falei, fala de identidade, fala de promessa. A vinha de Nabote, ela representava uma herança espiritual, algo muito mais profundo. Para Israel, terras, elas não eram negociáveis, elas não eram negócios, elas eram legado. A gente sabe o histórico de Israel. Israel conquistou a terra da promessa, Israel conquistou Canaã, então eles não podiam vender, não podiam ser vendidas, elas eram inegociáveis, elas eram legado. A terra, ela estava atrelada à família, atrelada à tribo, atrelada a toda uma história. E não era diferente aquela vinha. A vinha falava do chamado de Nabote, da unção, da promessa, da família, do propósito espiritual. Se ele vendesse, a história da família dele seria apagada. Olha que forte isso. Exatamente isso que aconteceria. Nabote não protegeu um punhado de terra. Se a gente for ler esse texto e entender ele pela ótica humana, a gente não vai conseguir alcançar a revelação. A gente não vai. Ele protegeu um propósito. E o inimigo sempre deseja o nosso propósito, para destruir, para retirar, para roubar, né? Qual foi a primeira proposta de Acabe? Dai-me a tua vinha. Não era financeira, era espiritual. Dai-me a tua vinha para que sirva de horta. Olha que interessante. Muito interessante isso, porque o que Deus fez na vida de Nabote, na família de Nabote, era uma vinha que era o cultivo de vide, né? Para poder ali trazer o vinho. Aquilo ali seria vinho, né? O que seria extraído dali seria vinho, que era uma bebida nobre. Era um cultivo nobre, um cultivo bem específico. A horta não, meus irmãos. A horta planta qualquer coisa. A horta sai legume.
né? Aquilo que era precioso se tornaria comum, se tornaria vil, se tornaria normal. E aí essa é a intenção do diabo, é transformar aquilo que é especial, que Deus te deu, como um dom, como um talento, como uma bênção, a sua família, a sua casa, o seu dom, o que quer que seja, eu não sei, mas o Espírito Santo nesse momento está ministrando no seu coração. O intuito do diabo é transformar em algo comum, mais do mesmo, né? Vou dar um exemplo. Às vezes a gente vê a pessoa sendo usada poderosamente por Deus no louvor, né? Aí sai da igreja, mais do mesmo. Vai tocar em banda de pagode, de rock, mais do mesmo. Usou o dom, aquilo que era a vinha virou horta, negociou com Acabe, né? Então o inimigo sempre quer algo que Deus te deu, algo que Deus nos deu. E ele tenta rebaixar o propósito, redefinir o propósito. E ele vai tentar te convencer, tá? Que o teu propósito não é grande coisa, que não vale tanto esforço, que você está exagerando, está superestimando algo. Não, tu não é isso tudo, Deus não tem isso tudo para você, tá? E essa proposta aparece quando Satanás tenta transformar um casamento em algo comum. Casamento, casa de novo. Tem um monte de homem aí na rua, aí, um monte de mulher, né? É algo comum. Divorcia, né? Tu é nova demais, tu é novo demais. Vai aproveitar a vida. Só se vive uma vez. O importante é ser feliz, né? Essas ladainhas todas demoníacas, né? Quando ele tenta transformar um chamado, né, em hobby. É um chamado, mas aí você só em vez de quando. Eu toco violão, eu tenho um chamado, mas às vezes só no final de semana, às vezes eu vou lá na igreja ou então faço alguma coisa, sabe? O ministério vira um passatempo. O fogo espiritual vira rotina. Então o inimigo ele tenta transformar comum aquilo que não é comum. É uma proposta de banalização. Pegar aquilo que é a vinha, um cultivo tão especial, e transformar em horta. Mas Acabe foi recusada a proposta de Acabe. Acabe ouviu um estrondoso não de Nabote. E aí ele vem com a segunda proposta: eu te darei uma vinha melhor. Se a primeira é vou transformar em horta, a segunda é eu te darei uma melhor do que essa. Parece vantajoso, né? Mas isso é barganha. Tem um provérbio que diz, da Bíblia: nada vale, diz o comprador, mas indo, logo se gaba. É aquele ditado, né, irmãos? Quem desdenha quer comprar. O diabo ele diz: deixa o que Deus te deu. Eu tenho algo que é parecido, que é melhor. Parece até ser melhor. Parece. É melhor. Tu vai ver que é melhor. O diabo nunca oferece algo melhor. Nunca. Ele oferece algo mais fácil. Melhor? Nunca é melhor. Ele oferece algo mais rápido. Melhor? Não. Ele oferece algo menos sacrificial. Você não precisa pagar um preço. É o atalho, né? Mas nada disso é melhor. É apenas mais confortável, mais fácil. E essas propostas também aparecem. Relacionamento de atalho, portas que parecem de Deus, mas não tem propósito. Oportunidades que vão te afastar de Deus, né? Oportunidades que vão te afastar de Deus, né? Oportunidades que não vêm de Deus, né? Que vão te afastar do Senhor. Influência, né? De pessoas sem caráter, de pessoas que vivem uma... E às vezes a influência é tão simples, né? A pergunta de Acabe, ela é bem moderna. Por que insistir naquilo que dá muito trabalho? Se existe uma alternativa mais fácil. Foi a pergunta de Acabe. Então assim, eu digo para os irmãos de coração: propósito não se negocia por conforto, por facilidade. Não. Por pressa, não. A recusa de Nabote veio. E aí Acabe vem com a terceira proposta: eu te pago o que valer. Acabe apela para o material nessa última proposta dele. É como se fosse assim: se a emoção não te convence, se melhor não te seduz, então vou tentar comprar mesmo. É a proposta do preço, do sistema, do pecado, do mundo, né? Tudo tem valor, tudo é negociável, todo mundo está à venda. Mas Nabote diz: a minha herança não tem preço. O inimigo pode estar tentando te comprar, sabe? A tua santidade, a tua fé, a tua fidelidade, a tua integridade, a tua adoração, não sei. A tua perseverança, o teu posicionamento, talvez ele esteja tentando comprar.
O inimigo sempre diz: quanto custa a tua fé? Mas quem tem identidade de filho, como Nabote tinha, a herança de meus pais, não está à venda, não tem preço. A resposta de Nabote é um segredo da nossa vitória espiritual. Guarda-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Ele diz: não, ainda que fosse para o rei, não, porque ele já tinha dito sim para Deus, não para o homem, para Deus. Quem diz sim para Deus diz não para o homem. O que importa é agradar a Deus e não aos homens. Nabote não recusa por rebeldia, não recusa por orgulho, ele recusa porque a herança não veio de homens, veio do Senhor. Nabote, ele não morre pela vinha. Nabote, ele morre pelo Deus da vinha, por entender que não se trata de terra, se trata de legado, se trata de propósito. Eu acho que hoje os crentes, os cristãos precisam recuperar isso, sabe, irmãos? Todos nós. Propósito não se negocia, identidade não se negocia, chamado não se negocia. O inimigo queria a vinha, hoje não é diferente. A mesma forma que Nabote queria a vinha, porque ficava num vale fértil chamado Jezreel, né? Mas o interesse da Acabe não era agricultura, era poder, era simbolismo, era controle, era falar: olha, eu quero e eu posso, eu faço. É legalidade, eu posso agir na vida dele, eu posso mudar a vida dele, eu posso destruir. Quando nós não damos legalidade, Satanás não tem o que fazer. Quando Satanás tenta tomar algo de você, é porque aquilo está te conectando diretamente com Deus. Pode ter certeza disso. Se o diabo está tentando roubar algo de você, é porque aquilo te conecta a Deus, ao plano de Deus para a sua vida. Se ele destruir a tua vinha, ele destrói o teu legado, a tua fé, a tua descendência, o teu testemunho, a tua identidade, o teu plano, o teu projeto, o teu propósito. Por isso que ele pressiona. É um território espiritual que ele não tem, mas ele quer. Então não negocie aquilo que Deus plantou. Nabote perdeu a vida, mas não perdeu a herança. Elias lá na frente profetizou que Deus traria justiça sobre Acabe. E a casa de Acabe caiu, porque Deus é justo. Quem mantém a vinha, meu irmão, minha irmã, Deus mantém na vitória. Quem guarda o propósito, Deus guarda o futuro dessa pessoa. Então as propostas do inimigo, todas elas foram recusadas. Ele disse não a Acabe e sim a Deus. Não sei o que você está passando, não sei o que você está vivendo, mas uma coisa eu te digo: nada vale o valor da tua vinha. Nada vale o valor do teu chamado, da tua herança, do teu propósito, da tua bênção. Não negocie com Acabe, não negocie com Jezabel. Deus vai te dar força, Deus vai te dar estratégia, porque aquilo que você tem é muito maior, muito melhor do que aquilo que está sendo oferecido. A vinha que você tem, guarda-me o Senhor, de que eu te dê a minha vinha, pois é a herança dos meus pais. O projeto de salvação na sua vida foi te dado como herança por um preço altíssimo na cruz do Calvário. Altíssimo, é impagável a nossa herança, impagável. Jesus morreu, nos deu como herança a salvação e todos os benefícios, as benesses da salvação, a nós e a nossa família, e ela é inegociável, tá bom? Então posso dessa palavra, que o Senhor te abençoe nessa noite de segunda. Pai, Senhor,